Desde que eles revelaram a mais recente Volundi, a do Nikola Tesla, eu fiquei aqui me perguntando o que é que aquela armadura enorme poderia ser capaz de fazer em uma batalha de verdade e quais seriam as suas reais habilidades. Eu vim aqui com algumas teorias na cabeça, junto do outro dono do Eternal, que podem fazer bastante sentido aqui. Como vocês já devem saber, aquela armadura não foi fruto somente do pensamento e conhecimento de Nikola Tesla, já que haviam vários outros gênios que estavam ali presentes na hora de fazer os cálculos, as anotações de tudo, e que inclusive estavam muito cansados e desmaiaram de tanto cansaço depois de fazer todo aquele trabalho. Eles foram revelados só depois que estava tudo pronto. E na hora que ele entrou na arena com a armadura do Tony Stark, controlou até mesmo raios que caíam em sua volta, formou o seu próprio nome no meio do ar. Mas se esse fosse o seu único poder e que não fizesse mais nada, poderia acabar se tornando algo meio óbvio demais e meio chato de se ver no meio de uma batalha, já que todos já saberiam mais ou menos o que é que ele pode fazer em geral, e mal haveria necessidade dos outros gênios também estarem lá presentes. Ou seja, a nossa teoria aqui é de que cada uma daquelas figuras históricas que contribuíram colocou algo delas ou algum detalhe a mais para adicionar para o Tesla e usar na hora que fosse entrar no combate. Levando isso em conta, vamos ver o que cada um teria a chance de adicionar em tudo isso. Primeiro, a Mary Curie, a única mulher ali, que eu falo que é a mãe da radioatividade, já que foi ela que conduziu as primeiras pesquisas radioativas e inclusive ajudou na medicina com isso, por exemplo, o raio-x. Mas como é meio impossível de colocar alguma área médica ou da medicina no meio dessa armadura toda, eu parei para pensar, por que não colocar alguma característica radioativa, como por exemplo, um gás radioativo para os deuses, já que vem de uma arma divina, ou ele emitir radiação para tudo que estivesse em volta, enfraquecendo Bale no meio da batalha, deixando algo meio que intoxicado dentro dele, alguma coisa desse jeito. Eu acredito que seria muito bom ver isso. Eu gostaria bastante, que daria um tchan de diferença nessa batalha para as outras, e ele não seria só soquinho, teria mais ou menos que um veneno dentro dele para ser usado da forma que ele bem imaginasse. Mas seguindo em frente, eu quero ir com Thomas Edison. Ele praticamente, quando era vivo, entrou na Guerra das Correntes contra o Nikola Tesla, como se os dois fossem rivais antigos e acabou perdendo. E seria bem legal perceber que ele também colocou algo dele para o seu antigo rival e estão trabalhando juntos os dois cientistas. Ele provavelmente deve ter ajudado na hora de pensar na base da armadura, como por exemplo as próprias correntes elétricas que ele deve usar para dar energia para a máquina todinha que ele criou. Ele está colaborando em algo mais técnico, por exemplo, e não algum tipo de poder a mais especial que o Nikola Tesla deve ter para si. E junto dos dois, eu também acho que Galileu Galilei está ali no meio da parte técnica, tecnologia aplicada que ele usava quando também era vivo e fazia isso durante boa parte da sua vida, usando o que ele tem à disposição e colaborando do jeito que podia, já que a astronomia, a teoria lá do heliocentrismo é a última coisa que eu esperaria ver no meio de uma Volundi. Mas se vocês também acham que mesmo sendo inesperado pode acontecer, deixe nos comentários que eu tô muito curiosa para saber como é que vocês vão inventar isso no meio de uma armadura elétrica. E com somente alguns outros personagens aqui faltando, eu vou tentar ser um pouquinho mais breve. O Isaac Newton pode acabar sendo meio esquisito se vocês forem parar para pensar no que eu vou falar aqui. Eu conectei o fato de que ele estabeleceu as leis da gravidade com a possibilidade de poder, já que as leis de Newton não parecem se encaixar muito com isso, como por exemplo, o Tesla tornar o corpo dele como por exemplo uma forma metafórica de um centro gravitacional, assim como a Terra ou a Lua,
ou seja, ele ter características magnéticas para atrair certos materiais para ele mesmo ou até para outros locais que ele queira ou desejasse. O que seria algo meio complicado de explicar, mas se o Memura fosse capaz de fazer isso, eu iria ficar impressionada, porque ele estaria misturando magnetismo com coisas da gravidade. Porque eu mesma, se fosse escritora, teria dificuldade em aplicar tanta coisa de ciência assim em somente uma armadura. E agora o que pode dar a habilidade mais foda de todas para ele usar seria o Alfred Nobel, que sua maior e mais famosa invenção foi a dinamite. Exato, aquela dinamite que nós crescemos vendo em desenhos, aquele tipo de comédia engraçada que sempre estava escrito TNT. Ele descobriu uma forma de colocar a nitroglicerina em algum tipo de coisa para concentrá-la e usar de forma explosiva. Imagine se essa substância estivesse em alguma daquelas partes da armadura enorme do Tesla para que ele pudesse explodir algum lugar da forma que ele imaginasse, como por exemplo, algum daqueles pilares que o próprio Bell destruiu, ou mais da parte do chão, já que tem um fosso enorme ali em volta para ele derrotar o Bell, somente derrubando ele ali embaixo. Imaginem só comigo a cena. O Tesla tá lá, só tentando dar um soco normal na cara do Bell ou algum lugar do seu corpo, e na hora que ele vai dar o soco, mesmo errando, explode nitroglicerina dos punhos dele. Eu ia ficar, caramba, que batalha incrível! Já iria superar as péssimas que eu já considero aqui. E eu só deixei passar um dos gênios, Albert Einstein, porque eu não sei como é que ele poderia encaixar alguma coisa. Eu não lembro dele ter feito nada relacionado à eletricidade, algum tipo de arma que pode ser usada, só a teoria da relatividade, que eu não entendi simplesmente nada na hora que eu fui ler para trazer aqui para vocês, fazer minhas anotaçõezinhas básicas. Eu não achei literalmente nadinha que eu pudesse adicionar na armadura, mas é exatamente por isso que eu vou deixar essa parte com vocês. O que vocês acham que Albert Einstein poderia colocar na armadura do Tesla ou ajudar nessa parte meio técnica? E quem souber da teoria da relatividade, por favor me conta, eu não sei nada de química nem de ciência, muito menos de tecnologia, nem ouso me perguntar. Mas enfim, essa é a nossa teoria que nós temos aqui para mostrar para vocês sobre quais são as verdadeiras habilidades que a armadura de Nikola Tesla pode usar na hora que for contra o Bell. Mas antes que alguém esqueça, eu não vou perder as esperanças de ainda ter algum detalhe mágico no meio dessa armadura, já que a própria Gondul é uma valquíria mágica, ou talvez ela só foi usada com esse nome para poder puxar as anotações que estavam lá em volta daquele quadro negro enorme e materializar em uma armadura. Se fosse só isso, eu ia ficar meio decepcionada. Mas é a vida, tendo boas e más coisas em Shumatsu, eu ainda tô aqui para levar para vocês. Então, até o próximo vídeo, estarei aguardando.